Meus queridos alunos, então vamos lá, né? Cinética Química, parte 2, exercícios básicos, tá bom? Só lembrando que se você, após essa aula, ainda ficar com alguma dúvida e quiser mais questões sobre esse assunto, tá certo? Você pode deixar aí nos comentários, Carlinhos, faz mais questões, ou então eu tenho uma questão que eu não consegui resolver sobre esse assunto, manda pra mim que eu respondo pra você, tá certo? Então vamos lá. Gente, olha só, Cinética Química, parte 2, questão de número 1, são as questões mais simples, tá? Eu escolhi 5 questõezinhas simples, só pra você ir vendo como é que essas questões são cobradas, tá bom? Numa reação completa de combustão, ou seja, numa reação de Kleiman, foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano, que foi transformado em gás carbônico e água. A velocidade da reação será, lembrando que o termo velocidade de reação você vai encontrar nos livros mais modernos com o nome de taxa de desenvolvimento de reação, ou taxa de reação, tá bom? Que é a mesma coisa que velocidade. Aqui eu vou ficar usando o termo taxa de reação, assim como eu usei lá na aula teórica, tá bom? Na aula de ciência de exercício. Então, gente, vamos lá. Aqui não tem tabela para a gente analisar, como a gente viu na nossa aula. Aqui é uma questão simples e direta. Qual é a fórmula para se calcular a taxa de reação de uma reação? A taxa de reação, né? Nada mais é do que a quantidade dividido pelo tempo. No caso, a variação da quantidade sobre a variação do tempo. Como no caso aqui não tem variação, ou seja, não tem um tempo inicial nem final, né, não tem uma tabela, é um tempo só e uma quantidade só, então fica assim, ó, é só jogar na fórmula. Quantidade dividido por tempo, ou seja, a quantidade é 0,25 mol e o tempo é 5 minutos. Dividindo 0,25 por 5, nós vamos chegar ao nosso gabarito de, gabarito letra E, 0,05 mols, tá bom? Esse é o nosso gabarito. Lembrando que a unidade, como eu estou dividindo mol por minuto, então é mols por minutos. Lembrando que aqui também, apesar de não ter o sinal de negativo, né, se ele fala que se foi consumido, então você já dá para saber que isso aqui foi um cálculo em relação ao reagente e não ao produto, tá bom? Então a taxa de reação é de 0,05 mols por minuto, ou seja, a cada minuto 0,05 mols são consumidos desse reagente, tá bom? No caso do metano. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Gente, questão de número 2. Essa questão aqui é muito bacana. Olha só. Considere a reação abaixo. Nós temos aqui N2O5, ou seja, um reagente se transformando em dois produtos, o NO2 e o gás oxigênio. Inicialmente, a concentração de N2O5 é de 1,4 mols por litro. Essa é a informação que a questão já te deu. Agora responda. A. Qual é a concentração inicial de N2 e O2 em mol por litro? Gente, muito fácil. NO2 e O2 são produtos. Todo produto, inicialmente, a concentração dos dois é 0. Por quê? Porque não tem produto ainda. No tempo zero, a reação ainda não começou. Só tem reagente, ainda não se transformou em nada de produto. Então, inicialmente, a concentração é 0. À medida que a reação vai acontecer, à medida que o tempo vai passando, a quantidade de reagente vai diminuindo e a do produto começa a se formar. Mas no tempo zero, no tempo inicial, a concentração é 0, tá bom? Então, joinha aqui. Ok, agora vamos para cá. Após 1 hora, ainda há N2O5 no recipiente, ou seja, depois de 1 hora, eles perceberam que ainda há quantidade de N2O5, ele não foi consumido por completo. E a concentração dele depois de 1 hora é de 1,08 mol por litro. Calcule a taxa de reação média da decomposição dessa substância no intervalo de 0 a 1 hora. Ou seja, ele quer que a gente calcule a taxa de reação em relação ao N2O5 no intervalo de tempo de 0 a 1 hora. Agora vamos lá, vamos pensar comigo o seguinte, ó. Tempo, concentração. Vamos fazer o seguinte, ó. O tempo é em horas e a concentração em mol por litro. Vai ser o seguinte, ó. No tempo zero, ou seja, inicialmente a concentração é 1,40. Então, ó, no tempo zero, a concentração é 1,40. Depois de 1 hora, a concentração vai para 1,08. E agora, Carlinhos? Agora, gente, muito simples, ó. A taxa de reação média, eu coloquei aqui como TM, tá? Esse símbolo aqui, a gente não utiliza ele nos livros, nas provas, eu só coloquei para facilitar, tá bom? Vou chamar de TM, taxa média de reação, tá bom? Que é a mesma coisa que velocidade. Olha só como vai ser tranquilo, ó. Carlinhos, eu lembro que a taxa média sempre é a quantidade ou a concentração final menos a inicial. A concentração final, gente, é 1,08. E a inicial, ou seja, no tempo zero, é 1,40. Então vai ficar, ó, 1,08 menos 1,40
dividido pelo tempo final. O tempo final é 1 hora, o início, 0. Então vai ficar assim, ó. 1,08 menos 1,40, lembrando que isso aqui está em módulo, tá certo? Para o número ficar sempre positivo. Lembrando que, aí ó, 1,08 menos 1,40 dá menos 0,32. 1 menos 0, 1. O módulo de menos 0,32 dividido por 1, o módulo sempre é positivo. Então vai ficar 0,32 mol por litro por hora, tá certo? Só lembrando que apesar de não ficar o sinal negativo aqui porque a gente está trabalhando em módulo, sempre, como eu estou falando de reagente, esse valor significa o quê? Que está sendo produzido ou consumido? Consumido, exatamente porque o N2O5 é um reagente, ok? Então resposta 0,32 mol por litro por hora. Tranquilão? Você viu que foi só montar aqui uma tabelinha rápida e jogar na equação. Final menos inicial, quantidade, né, ou concentração, dividido pelo tempo, tá certo? Então vamos lá. Questão de número 3, uma questão da UVA, aqui do Ceará, da Universidade Vale do Acaraú. Gente, essa questão, ela foi uma questão que envolve estequiometria, que envolve só para você saber, como eu falei lá na primeira aula, que a taxa de desenvolvimento da reação, né, a taxa média da reação, ela está relacionada intimamente com os coeficientes estequiométricos. Olha só, em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Ou seja, ele já falou que o consumo de oxigênio, a taxa de reação para o oxigênio é de 4 mols por minuto. Aí ele quer saber o seguinte, consequentemente, qual é a velocidade de consumo do hidrogênio? Carlinhos, ele não me deu tabela, não tem o tempo final, nem o tempo inicial. Não precisa, porque ele já te deu a taxa de reação, ou seja, a velocidade. Basta você saber o seguinte, ó. Como a relação é a cada 2 mols de gás hidrogênio, eu consumo 1 mol de oxigênio, ou seja, a relação é 2 para 1. Se o consumo de oxigênio é de 4 mols por minuto, qual é o consumo de hidrogênio? É o dobro, gente, né? 2 está para 1, 4 está para x. Até porque a relação estequiométrica é de 2 para 1. Ou seja, a quantidade de oxigênio que é consumido é a metade da quantidade de hidrogênio. Então, se é consumido 4 mols de oxigênio, de hidrogênio é consumido 8 mols por minuto, tá? Se eu quiser saber de água, também ia ser 8 mols, porque a relação, ó, é 2 para 2, tá bom? Sempre você tem que estar atento à equação e sempre tem que balancear, tá bom? Se você não sabe balanceamento, logo eu vou estar fazendo uma videoaula aqui sobre balanceamento, ok? Então, no caso, gabarito letra C, 8 mols por minuto. Só lembrando, tá, gente, que essa equação aqui, a questão não dava. Eu já coloquei a equação aqui balanceada. Você tinha que saber a equação de formação da água e tinha que saber o balanceamento, tá bom? Então, gabarito letra C. Penúltima questão, olha só, questão de número 4. Dada a equação abaixo, x formando y mais z, ele não disse que substância é, chamou de x, y, z, não interessa. O que importa pra gente é saber só que x é reagente, ou seja, é consumido, e y e z é produto, ou seja, é formado. A variação na concentração de x em função do tempo é proposta na tabela. Olha só, qual será a velocidade média, ou seja, a taxa de desenvolvimento médio da reação, tá bom? Sempre lembrando vocês que velocidade é o que a gente está chamando de taxa média de reação, ou taxa de desenvolvimento, tá bom? No intervalo de 2 a 5 minutos, como é que eu vou fazer isso? Vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Aqui está a concentração, tranquilo, só que ele deu a tabela o tempo em segundos e ele quer em minutos. Aí você só tem que lembrar que 1 minuto são 60 segundos, né? Então, obviamente, 120 segundos, isso aqui, equivale a 2 minutos e 300 segundos equivale a 5 minutos. Se você já sabe disso, é só jogar na equação, ó. A taxa média de reação vai ser a quantidade final, qual é a final? 0,4 e a inicial 0,7. 0,4 menos 0,7 dividido pela variação do tempo. O tempo final é 5 minutos e o início é 2. Aí vai ficar o seguinte, ó. 0,4 menos 0,7 vai dar menos 0,3. Só que eu estou trabalhando em módulo, para o valor sempre ser positivo. 5 menos 2, 3. Menos 0,3 dividido por 3, como é o módulo de 0,3, né, é positivo. Então vai ficar 0,1. Gabarito letra
B, 0,1 mol por litro por minuto. Apesar daqui não estar negativo, né, porque a gente está trabalhando sempre com um módulo, e o módulo de todo número é positivo, você sabe que esse valor aqui, ó, de 0,1, ele significa o quê? Que está sendo produzido ou consumido? Consumido, porque X, ó, está no reagente. Então esse valor é o valor de consumo, tá certo? Se fosse YZ, significaria que estava sendo produzido, ok? Então gabarito letra B, bem tranquilinho, né? E última questão, questão de número 5, aqui eu coloquei uma questão teórica, tá? Sobre catalisadores, para a gente também treinar um pouquinho. Olha só. No diagrama abaixo estão representados os caminhos de uma reação na presença e na ausência de um catalisador. Inclusive, lá na aula teórica eu falei para vocês sobre esse gráfico aqui, tá? Com base nesse diagrama, é correto afirmar que, vamos lá, a curva 2 se refere à reação, foi um erro aqui, gente, não é relação, é relação, catalisada. E a curva 1 se refere à reação não catalisada. Cara, como é que eu vou saber disso? Lembra o seguinte, ó, se você olhar para a reação 1, a energia de ativação dela é muito maior do que a curva de número 2. A curva de número 2, a energia de ativação é bem menor. Sempre quem tem a energia de ativação menor é a reação catalisada. E aquela que tem energia de ativação maior é a reação não catalisada. Então, sim, a curva 2 é a reação com o catalisador, que a energia de ativação diminuiu, e a reação 1, ou seja, a curva 1, é a reação sem o catalisador. Então, isso aqui está verdadeiro, tá bom? 2. Se a reação se processar pelo caminho 2, ela será mais rápida. Sim, já que a curva 2 utiliza um catalisador e ele diminui a energia de ativação, logicamente que a reação vai acontecer com velocidade bem maior. Então a curva 2, ou seja, o caminho 2, a reação vai ser mais rápida. Então aqui também está correto, belezinha? Vamos lá para o terceiro ponto, tá? A adição de um catalisador à reação diminui seu valor de ΔH. Gente, a variação de entalpia de uma reação não é influenciada pelo catalisador. Se você usa catalisador ou não, o ΔH sempre vai ser o mesmo. O catalisador ele não vai influenciar em mais nada na reação, a não ser em acelerar a velocidade dela. Fora isso, ele não atrapalha em nada, tá bom? Então isso aqui é falso, tá certo? Penúltimo ponto. O complexo ativado da curva 1, ou seja, o complexo ativado que se forma aqui na curva 1, se você não lembra o que é complexo ativado, olhe lá na aula cinética parte 1, que eu explico bem direitinho. O complexo ativado da curva 1 apresenta a mesma energia do complexo ativado da curva 2. Gente, não. Se a curva 2 tem uma energia de ativação maior, o complexo ativado vai também ter uma energia diferente do complexo ativado da reação 1. Tá? O fato de você usar um catalisador e diminuir a energia de ativação, você também vai alterar a energia do complexo ativado. Só isso. A energia vai ser diferente, tá bom? Mas em relação à formação de produto, ao ΔH, nada disso a reação vai mudar. Mas, obviamente, o complexo ativado vai ter uma energia diferente, porque a energia de ativação é diferente, tá bom? Então, isso aqui está falso. E, por último, a adição do catalisador transforma a reação endotérmica em exotérmica. Gente, se uma reação é endotérmica ou exotérmica, se você colocar um catalisador, ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo ou endotérmica ou exotérmica. Só que ela vai acontecer de forma mais rápida. Mas deixar de ser endotérmica para ser exotérmica com catalisador, de forma alguma, tá bom? Então isso aqui também está errado. Então gabarito aí só número 1 e número 2, tá certo? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Curta, compartilhe e até a próxima aula.